Bom dia a todos, bom dia a todas aqueles que nos ouvem e nos acompanham. Declaro aberta, então, a primeira reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo número 198/21, às 10 horas e 23 minutos. Presentes este vereador, o Biratã Cássio Sanches, presidente da comissão, vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, e os vereadores Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Edmilson Marinho da Silva Júnior, que são membros. Solicito à senhora relatora para que faça a leitura do requerimento que originou a presente comissão. Bom dia a todos e todas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bauru, pedido de abertura de SEI. Os vereadores da Câmara Municipal de Bauru, que ao final a presente subscrevem no exercício de pleno mandato, tendo em vista a obrigação constitucional inserida no artigo 31, amparados no inciso 10 do artigo 18 e nos itens 1, 2 e 3 do parágrafo 2º, combinado com o parágrafo 3º e 4º do artigo 18, todos da Lei Orgânica do município, e segundo o contido nos artigos 56 e 57 e seus parágrafos da Resolução 263 de 90, Regimento Interno, pedem a Vossa Excelência a normal tramitação desta solicitação, de forma que, obedientes ao mandamento legal, solicitam a instauração de comissão especial de inquérito pelo prazo de 60 dias, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data. As análises da SEI partiriam dos seguintes pontos: motivação para a criação da FERSB, responsáveis pela criação, contratos vigentes encerrados com a Prefeitura Municipal de Bauru, responsabilidades financeiras da Prefeitura Municipal de Bauru junto à FERSB, valores pagos em contratos com a FERSB, assim como o detalhamento dos serviços prestados ao município, levantamento dos responsáveis por balanços mensais e anuais, assim como pela escala dos plantões médicos das UPAs do município, contratação de funcionários e demais atividades administrativas, revisão dos aditivos realizados nos contratos vigentes e encerrados. O pedido de SEI encontra-se fundamentado principalmente no item 7.3 do relatório de conclusão da SEI da pandemia, realizada por esta nobre Câmara Municipal, o qual segue em sua íntegra abaixo. 7.3, da atuação da Fundação Estatal Regional de Saúde, região de Bauru, FERSB. A Fundação Regional de Saúde é uma fundação pública de direito privado, criada em 2014, sendo uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, instituída por meio de 5 leis municipais autorizativas, através dos municípios de Bauru, Pederneiras, Lucianópolis, Agudos e Macatuba, com o objetivo de desenvolver ações e serviços de saúde de responsabilidade dos municípios instituidores, tendo como presidente do Conselho Curador o secretário municipal da Saúde de Bauru. Em que pese a personalidade jurídica de direito privado, integra a administração pública indireta, pois criada e mantida com exclusivos recursos públicos e fiscalizada pelo poder público. No município de Bauru, a Fundação foi contratada para atuação na rede de urgência junto a Bela Vista, Ipiranga e Geisel, e com o contrato Covid, ou seja, quando solicitado pelo município de Bauru na UPA Meridota, nas unidades básicas Sentinelas do Geisel, Falcão e Meridota.
a contratação dos médicos é realizada de forma indireta, ou seja, esses profissionais criam empresas e essas pessoas jurídicas que são contratadas pela FERSB para prestar serviços aos municípios. Em fevereiro de 2020, havia 101 empresas com 115 médicos contratados pela Fundação. Já em abril de 2021, passou para 130 empresas com 154 médicos, sendo que em 15 de junho chegou a 135 empresas com 159 médicos. Até o início da pandemia, havia apenas a contratação de empresas médicas prestadoras de serviços na rede de urgência. A partir do contrato de gestão da pandemia, a Fundação passou a contratar enfermeiros, técnicos de enfermagem, técnicos de farmácia, além de um grupo de fisioterapeutas especialistas na área de atendimento respiratório, todos na forma seletistas. São 9 profissionais que vão se revezar para manter o atendimento 24 horas no PAC, que hoje é um hospital de atendimento à síndrome respiratória aguda. Os serviços de profissionais técnicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e técnicos de farmácia são nas seguintes unidades: UBS, Bela Vista, Falcão, Gás e Meridota, que são as sentinelas, e depois no PAC, Pronto Socorro Central, UPAs, Bela Vista, Gás, Ipiranga e Meridota. Hoje, somando o número de funcionários, a Fundação tem 108 empregados dessa área técnica de enfermagem, além de 9 fisioterapeutas. Há 5 anos atuando na saúde municipal, ninguém levantou qualquer suspeita sobre a prestação de serviços da Fundação. Porém, diante a falta de atendimento médico e a tramitação de uma comissão especial de inquérito na Câmara Municipal de Bauru, algumas questões começaram a ser levantadas, em especial sobre o pagamento pelo município dos plantões que não eram realizados e o encontro de contas entre a Fundação e a Prefeitura. Durante a oitiva do secretário municipal de saúde, ficou demonstrado que o município realiza pagamentos para prestação de serviços de plantões médicos nas unidades de pronto atendimento à Fundação de Saúde, sem descontar as ausências nas escalas, ou seja, há um pagamento fixo mensal, onde a sobra deveria ser devolvida à Prefeitura. Cumpre salientar que não existe contrato de gestão entre a FERSB e o município, vez que a contratação era, até o início da pandemia, exclusiva para a prestação de serviços médicos, sendo estes contratados indiretamente pela FERSB através de pessoas jurídicas. Após levantada essa questão, o secretário municipal de saúde disse que iria realizar um encontro de contas dos plantões pagos à FERSB e eliminar o pagamento antecipado. Porém, em matéria publicada no site Contraponto, na data de 7 de julho de 2021, a administração justificou que, como vinha sendo regulado desde o governo anterior, os repasses são feitos pelo valor global, por se tratar de convênio e não contrato. Aspas. Verificamos que não é possível ainda pagar só pelos plantões realizados. O convênio não prevê essa situação. Prorrogamos os serviços para as 2 UPAs para dar tempo de abrir o edital, agora com porteira fechada, onde o prestador de serviços responde por toda a gestão e não só pelos plantões, comunicou o secretário. Fecha aspas. Ocorre que nos contratos entre o município e a FERSB existe a cláusula que define direitos e obrigações dos partícipes, onde compete ao concedente, cláusula 2ª e J, autorizar a utilização dos saldos de convênio do exercício anterior, observada a data limite de 31 de janeiro do exercício seguinte, mediante decisão fundamentada da autoridade competente. Assim, deveria a Prefeitura ter utilizado os saldos dos convênios dos anos anteriores. Para que possamos ter noção de valores, durante a oitiva da diretora-geral da FERSB, perguntada quanto que a FERSB tem em caixa para cobrir essas rescisões contratuais quando forem necessárias, respondeu, aspas, o contrato de gestão Covid anterior, que já terminou e estamos prestando contas, todo o dinheiro desse provisionamento já foi usado. Tem só o saldo residual atualizado do contrato de gestão que firmamos no ano de 2020 e terminou em janeiro.
Só estamos esperando o município terminar a análise da prestação de contas, fechar, para nós devolvermos o valor de R$ 2.058.297,95 atualizado hoje. Fecha aspas. Ocorre que foram diversos contratos nos últimos 5 anos com vários aditivos. Não há dúvida que a ausência de médicos nos plantões aumentou durante a pandemia. Porém, entendemos que deva haver uma auditoria nas contas da FERSB para apurar se nos demais contratos e aditivos também não existem saldos a serem repostos. Chama a atenção que a Prefeitura adota a modalidade de convênio para a contratação da FERSB, desprezando o marco regulatório do terceiro setor, instituído pela Lei Federal 13.019 de 2014. Cumpre salientar que na metade do mês de julho de 2021, Cláudia de Almeida Prado e Piscino Gavioli deixa a diretoria-geral da FERSB. Mesmo diante de vários indícios de irregularidades, na data de 24 de abril de 2021, foi publicado no Diário Oficial o 4º termo aditivo do contrato Geisel, termo aditivo número 2146 de 17, processo número 8038 de 17. Assinado em 12 de abril de 2021, com duração de 12 meses, firmado com a FERSB, onde constaram as assinaturas do secretário municipal de saúde e da então diretora da FERSB, Cláudia Sgavioli. Porém, somente no dia 14 de maio de 2021, a Prefeitura encaminha à Câmara Municipal o projeto de lei autorizativa relativa a esse convênio, sendo o mesmo aprovado por maioria dos vereadores, já que corria o risco de não ter condições da continuidade da prestação dos serviços de saúde, caso não fosse aprovado. Cumpre salientar que, em que pese constar a data de 12 de abril de 2021 no aditivo, a publicação ocorreu somente no dia 24 de abril, ou seja, 12 dias após a data de encerramento do contrato. Outro fato que chamou a atenção foi a utilização do saldo remanescente de R$ 533.015,55 até abril de 2021 para a prorrogação do contrato da UPA Geisel. Na data de 15 de julho de 2021, os vereadores Eduardo Borgo e Edmilson Marinho deixaram a reunião virtual entre vereadores e técnicos da secretaria e se dirigiram à secretaria, onde constataram indícios de irregularidades, vez que não encontraram documentos que comprovassem a fiscalização dos contratos e da prestação de serviços anteriores ao ano de 2020, quando o sistema foi informatizado. Assim, apontamos pela necessidade da instauração de uma nova comissão parlamentar de inquérito para apurar detalhadamente esses contratos, sem prejuízo do encaminhamento da SEI ao Ministério Público, o qual detém o poder de requerer o afastamento do sigilo bancário, visando confrontar as movimentações financeiras do que a Fundação pode ter retido de forma indevida. No mesmo diapasão, que seja investigada o motivo pelo qual houve prorrogação emergencial dos convênios referentes às UPAs Ipiranga e Bela Vista, sem a necessidade de lei autorizativa diferente da UPA Geisel. Bauru, 10 de agosto de 2021. Obrigado, vereadora. Eu quero só fazer uma menção aqui. Eu peço perdão para o vereador Borgo, eu esqueci de mencioná-lo, só me ative ao roteiro. O senhor está aí desde o início dos trabalhos, me desculpe. Agradecer também a TV Câmara, os profissionais da Rádio Câmara, os nossos servidores aqui da casa que têm nos ajudado, a paciência também da imprensa. Nós tivemos um problema ontem de calendário, a reunião com certeza começaria às 10 horas da manhã, mas por força de mudança de calendário, ela passou um pouquinho para 10h30 e houve uma confusão. Mas agora já está tudo acertado, então nós vamos dar seguimento. Vou pedir à nobre relatora que também faça a leitura da portaria que se encontra no processo. Depois nós vamos ler os ofícios que recebemos e mencionar as participações que aqui temos. Portaria LG número 03 de 2021.
Marcos Antônio de Souza, presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais e de regimento e de conformidade com o que preceitua o artigo 57 da Resolução 263 de 90, Regimento Interno da Câmara Municipal, tendo em vista requerimento formulado por diversos vereadores, aprovado em sessão ordinária, realizado no dia 16 de agosto do corrente ano, resolve designar os vereadores Chiara Ranieri Baceto, representante do DEM, Benedito Roberto Meira, representante do PSL, Edmilson Marinho da Silva Júnior, representante do PP, o Biratã Cássio Sanches, representante do Podemos, e Estela Alexandre Almagro, representante do PT, para comporem a Comissão Especial de Inquérito visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a Fundação Estatal Regional de Saúde da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, ficando a presidência a cargo do vereador Biratã Cássio Sanches e a relatoria a cargo da vereadora Estela Alexandre Almagro. Designa ainda o servidor José Augusto Alves Camargo Júnior para secretariar os trabalhos, conforme o artigo 57, parágrafo 2º-A da Resolução 263 de 90, os trabalhos devem ser concluídos no prazo de 60 dias. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Bauru, 16 de agosto de 2021, Marcos Antônio de Souza, presidente. Obrigado, relatora. Também nós vamos mencionar aqui o ofício encaminhado pela OAB, 21ª Subseção de Bauru, que teremos também a grata satisfação de contar com a presença de um representante da OAB, hoje, doutora Fernanda. Vou pedir para que a relatora faça a leitura do ofício. Ofício 82P 2021 KPM, ofício indicação de representante. Bauru, 19 de agosto de 2021. Ilustríssimo senhor, considerando o convite para as reuniões e oitivas da SEI, Comissão Especial de Inquérito que irá investigar a relação jurídica entre a Fundação Regional Estatal de Saúde da região de Bauru e a Prefeitura Municipal de Bauru, vimos, por meio deste, indicar a doutora Fernanda Cabelo da Silva Magalhães, OAB São Paulo 156216, para representar esta entidade na referida reunião. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Márcia Regina Negrisoli Fernandes Poletini, presidenta. Muito obrigado, nobre relatora. Bom, agora a gente pode começar a deliberar a respeito de como a gente vai conduzir esses trabalhos, né? Espero poder cumprir a missão que me foi colocada, que me foi oferecida com bastante sinceridade, lealdade, impessoalidade, para que a gente possa chegar aos objetivos que nós desejamos aqui. Antes de abrir a palavra aos vereadores e membros da comissão, eu queria aqui fazer alguns encaminhamentos. Como é sabido de todos, no começo do ano nós fizemos uma busca sobre os relatórios da FERSB no nosso gabinete e por isso nós estamos encaminhando os documentos que recebemos naquela época. Também foi encaminhado para a SEI, se não me falha a memória, né, vereador Borgo? E eu entrego aqui, então, os CDs dos contratos que nós solicitamos desde 2016, os contratos vigentes e aqueles que ainda já se encerraram. Então, quero aqui encaminhar, vou entregar ao Augusto, tem o ofício do encaminhamento que foi pedido pela prefeita e definimos como, por conta das muitas atividades que a Câmara tem, nós definimos não, né? Estamos propondo que quinta-feira seja o dia da reunião da Comissão Especial, sempre às 14 horas aqui no plenário da Câmara. Forçadamente precisa ser no plenário da Câmara para que a gente possa gravar todo o equipamento que existe aqui, não haveria na sala dos vereadores. Então, o plenário precisaria ser requisitado para que a gente pudesse gravar e que seja fonte de consulta. Então, eu quero aqui encaminhar aos vereadores o que eles entendem, se pode ser, se nós podemos marcar para todas as quintas-feiras, às 14 horas. E agora eu quero ouvir a todos, se for possível.
quinta-feira, às 14 horas, todas as quintas. Para mim, tranquilo. Podemos ajeitar assim? Fica bom para todos? Então, a gente vai requisitar o plenário para todas as quintas-feiras, às 14 horas. Outra menção que a gente precisa fazer é sobre as oitivas, né? As oitivas por conselho e experiência de demais vereadores aqui, nós devemos começar somente pela terceira ou quarta reunião que nós fizermos. Por quê? Até que a gente receba todas as informações, faça todo o contato com aqueles que serão convidados e aqueles que serão convocados, como é de conhecimento de todos os senhores e das senhoras. Então, vou abrir a palavra para sugestões. Nós temos aqui um cronograma que fizemos no nosso gabinete e talvez haja, como é que eu vou dizer, coincidência em nomes, porque o assunto é comum, da Secretaria de Saúde e o contrato da FERSB. Nós elencamos alguns nomes que poderão ser acrescentados, alguns poderão ser suprimidos, aí fica a critério de vocês, dos membros que fazem parte, daqueles que interessarem, entenderem serem oportuno o convite. A princípio, nós vamos fazer os ofícios para pedir documentação, e aí eu abro a palavra a todos, claro, primeiro as damas, depois os homens. Presidente, eu primeiro parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa, porque eu me lembro bem, primeiro trimestre dessa legislatura, Vossa Excelência já tinha tomado a iniciativa de chamar uma audiência pública de prestação de contas da FERSB, e depois acabou, por algumas razões de calendário, sobrestando a iniciativa, e depois, posteriormente, acho que acabou não acontecendo, né? A gente também vem acompanhando, apesar da importância que a gente sabe, que do ponto de vista da saúde pública, a Fundação cumpriu para o município de Bauru, desde a sua criação até aqui. A gente vê vários apontamentos da imprensa, algumas em especial, né? Diversas matérias do jornalista Nelson Gonçalves, através do seu blog, O Contraponto, e também de outras rádios, jornais, apontando ou questionando alguns atos, atitudes, no mínimo questionáveis, né, nesses anos anteriores. Então, com os trabalhos efetivados na casa através da CEI da pandemia e a oportunidade de vir a essa casa alguns gestores, acabou se consolidando mesmo que há necessidade de que nós nos debrucemos sobre a relação e os contratos da Prefeitura com a Fundação Estatal Regional de Saúde. Eu acho assim, nós temos muitos documentos para solicitar. Eu tenho aqui uma relação de documentos que, num primeiro momento, com as informações que nós temos até aqui, eu já gostaria de arrolar para que fossem solicitados, inclusive porque depois, nesse complexo trabalho que será a apresentação de um relatório isento, mais livre, corajoso, que realmente aponte o que precisa ser apontado, na medida em que é sempre bom frisar, não é a FERSB que nós estamos investigando aqui, até porque entidade de caráter público, porém de direito privado, nós temos que cobrar a relação de responsabilidade do poder público a quem caberia ter feito efetivamente a cobrança das prestações de contas, os encontros de contas, e dar satisfação de forma mais específica para o Legislativo e para a sociedade Bauru. Também bom
sempre frisar que no curso das matérias, das entrevistas, também das oitivas, no curso desse ano, nós tomamos a iniciativa de representar tanto ao promotor das fundações, Henrique Veronese, como também ao promotor da cidadania, a análise desse contrato, porque aí sim o Ministério Público, com o poder e as prerrogativas que tem, poderá, inclusive, como é bem citado também na apresentação do pedido desta SEI, proceder todas as diligências sem restrições legais para que se apure algumas irregularidades que a Comissão Especial de Inquérito aqui no Parlamento dificilmente acompanharia por conta das prerrogativas legais que até certo ponto são limitadas. Eu penso também, presidente, que 60 dias para a complexidade dos trabalhos de uma SEI como essa pode acabar nos impondo um calendário realmente apertado, né? Naturalmente, a gente sabe que nós poderemos contar com uma dilação do prazo em mais 90 dias, não só na qualidade de vereadora, mas também de advogada. Eu fico feliz com a manifestação de interesse da OAB em indicar alguém para acompanhar os trabalhos. No entanto, nós sabemos da responsabilidade que é nossa na feitura do relatório, no desenvolvimento dos trabalhos e depois na sua posterior aprovação por essa comissão e depois pelo plenário da Casa. Então, eu queria deixar a possibilidade de que a gente pudesse não nos restringirmos a, em princípio, 8 reuniões ordinárias já pré-combinadas, né? Porque pela complexidade de 2015 até aqui, pelo número de pessoas que eu, particularmente, como relatora, vejo a necessidade de ouvir e de questionar, talvez, a partir dessa primeira, nós precisemos ter reuniões extraordinárias, se é que o termo vai estar correto, na medida em que estamos delimitando aí as quintas-feiras às 14 para as reuniões, todas as semanas, mas que possamos ter a disposição de nos reunirmos talvez 2, talvez mais vezes por semana, a fim de que esses documentos e essas pessoas sejam ouvidas. Então, eu quero aqui só discordar desse encaminhamento, por mais respeito que eu tenho aos demais, que possivelmente aconselhou Vossa Excelência a nos mantermos por 1, 2, 3 reuniões sem ouvir ninguém. Eu queria fazer 2 sugestões. Primeiro, que a gente, no máximo, não ouça ninguém na próxima, mas que a gente já arrole aqui hoje todos os documentos e que a gente possa já estabelecer prazo para a chegada desses documentos. Eu tenho uma preocupação muito grande, né? São muitos documentos, é um material muito vasto, né? E qualquer eventual demora pode levar a uma morosidade ainda maior por parte da análise aqui de todos os membros da comissão, e aí eu me preocupo particularmente com a responsabilidade que a relatoria de uma comissão especial de inquérito como essa nos traz, nos aponta, né? Eu tenho uma lista de N documentos e também tenho uma lista de N pessoas, figuras, né, da gestão da FERSB, mas também de parte da Prefeitura Municipal, do corpo funcional da administração, tanto na finanças quanto no jurídico, para que sejam convidados a essa casa. Então, eu acho que a gente precisa pensar em dinamizar o nosso tempo para que realmente a gente consiga fazer o trabalho que a expectativa com a criação dessa SEI despertou na sociedade, na população e na imprensa. Entendi a sua colocação, são todas pertinentes. A senhora fez a menção da audiência pública que nós tivemos que suspender justamente por falta de documentação. Então, nós estamos dando esse primeiro pontapé para justamente podermos ouvir as pessoas no máximo na terceira reunião que tivermos. Aí faríamos oitivas, né? A questão de prazo de novas reuniões ou extraordinárias, elas precisam estar também amarradas com a situação do plenário. Então, a gente só marcou essas reuniões semanais, porque são certezas
é certeza, ou melhor dizendo, que toda quinta-feira o plenário estará liberado para a nossa comissão. Havendo possibilidade de existir mais datas, a gente fará a requisição, a senhora pode ficar tranquila. E serão ouvidas, todas as sugestões aqui serão. Por isso que eu disse Gestão de documentos a gente apresenta agora? Ou... Podemos, assim que todos falarem rapidamente, a gente vai pedir para que todos. Vereadora Chiara. Bom dia a todos. Presidente, eu gostaria aqui de deixar registrado que eu acho importante que as nossas reuniões de comissão e as nossas deliberações realmente sejam da comissão e não exclusivamente da presidência, né? Eu sei que nós temos aqui uma representante da OAB, mas essa é a nossa primeira reunião. Então, isso não foi deliberado em reunião. Claro que é sempre um prazer receber a OAB, né, e os seus representantes aqui, mas não foi deliberado em comissão. É o nosso primeiro contato, a nossa primeira reunião, então eu gostaria que isso fosse muito respeitado aqui na nossa comissão. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que eu não vejo necessidade de aguardar tanto tempo, um mês, para a gente começar a fazer as oitivas. Eu acho que é uma perda de tempo muito grande. Eu acho que a gente já pode fazer oitivas a semana que vem, mesmo porque foi levantado dúvidas a respeito do porquê a fundação foi criada. Então, ouvir, por exemplo, quem esteve à frente da criação da fundação, eu acho que é interesse, inclusive, das pessoas à época, né, que se dedicaram para a criação da fundação, estarem apresentando os motivos, né, da criação dessa fundação. Então, no caso, o prefeito Rodrigo Agostinho e o secretário de Saúde, né, o doutor Fernando Monte, eu acho que estariam extremamente dispostos a virem falar daquele momento e da necessidade de termos uma fundação que pudesse fazer essa parte de contratação, principalmente de médicos para Bauru. E eu acho que, na sequência, claro, ouvirmos os demais prefeitos e secretários municipais. Então, no caso, o Gazeta e os seus secretários, né, o doutor Fogolinho e o doutor Sérgio, e agora, nesse governo, né, a prefeita Suelen e o secretário, doutor Orlando. Eu acho que isso não implica em nada, né, não implica em problema de cronograma, com envio de documento, mas eu acho que a gente conseguiria já adiantar algumas oitivas que com certeza serão necessárias. Essas, obviamente, serão necessárias. E depois eu acho que a gente poderia também já estar elencando as pessoas da fundação, né, que foram aí, estiveram à frente da fundação e enfim, que assinam, né, como conselho curador e tudo mais, para que a gente também pudesse estar adiantando. A gente recebe os documentos, mas muitos são públicos, estão no próprio site da fundação, né? Então, acho que a gente pode estar tendo um adiantado aí, porque a gente tem experiência com SEI, a gente sabe que o tempo, 3 meses é um tempo bastante curto, né? Então, acho que tem um trabalho minucioso a ser feito em documentos. Eu já participei de uma SEI que ela era muito documental e é muito difícil isso, né? É um trabalho que a gente não faz em plenário, né? A gente não faz na reunião da comissão, é um trabalho que não aparece quase, mas ele é um trabalho que exige muito tempo e dedicação, e deixar realmente as nossas reuniões aqui de plenário para a gente estar ouvindo, né? Que vai somando aí aquilo que a gente vai estar aprendendo e, enfim, colhendo de informações nos documentos. Eu sei que a vereadora Stola já está aí com os documentos listados, eu não vou nem me atrever a falar dos documentos listados, porque eu acho que os principais são os contratos, né, as notas de pagamento, e acho que os secretários de finanças, né, também desses governos precisam ser ouvidos, como os jurídicos, e esse não é um entendimento só meu, eu falei aqui em meu nome, em nome do vereador Meira, que precisou sair para tomar vacina, que estava agendada. Então, eu acho que é um entendimento que os secretários municipais, saúde, finanças, jurídico, né, eu não vou me lembrar o nome do finanças, jurídico, mas de todo esse período, mas acho que seria importante, e os prefeitos também, tá bom? Sim, senhora. Concordo também que uma reunião por semana, eu imagino que seja bem pouco, mas eu acho que a gente inicialmente pode deixar agendado dessa forma, na medida da necessidade a gente vai, né, vendo aí as possibilidades da gente usar o plenário para as próximas reuniões. Era isso, presidente. Obrigada. Sim, senhora. Não será
não será uma comissão do presidente, a senhora pode ficar descansada quanto a isso. Não tem o perfil monocrático, não faremos isso. Nós faremos a muitas mãos. A ideia é essa. A busca do protagonismo não é dessa presidência, pode ficar tranquila. E vamos estar, assim, buscando um entendimento, colhendo bastante conselhos. Eu sugeri a terceira reunião justamente por causa da logística de convite. A senhora citou o deputado Rodrigo Agostinho, citou o Fernando Monte, né, o doutor. O deputado Rodrigo Agostinho, ele tem uma agenda especial e ela precisa ser agendada de acordo com a função que ele desempenha. Então, a gente deu só 15 dias e não 30 dias, né, para começarmos as oitivas, e elas não precisam ser exatamente toda quinta-feira. A preocupação é dar espaço para que todos respondam, é dar espaço para que todos se defendam, que venham, se houver necessidade de defesa ou apenas esclarecimento, né, a senhora pode ficar descansada. Eu só gostaria de fazer mais uma colocação, né, de deixar o Júnior à vontade aqui também, que sempre nos assessora, para contar com os nossos assessores, né? Porque essa parte de convidar, agendar e tudo mais. Então, como nas outras, né, a gente dá esse suporte também para a equipe aqui, né, do Legislativo, que a gente sabe que está difícil. Tá bom? Sei que o gabinete de todos vocês está à disposição. Mencionar a presença do vereador pastor Edson Miguel, vereador Vanderlei Rodrigues Júnior também, que estão aqui participando da nossa reunião. Então, agora o próximo vereador. Bom dia a todos. Eu ia até falar exatamente isso mesmo, que referente ao Augusto, que já vem de 2 ceias aí, né, que para ele contar com o apoio dos assessores, e como a Chiara disse, eu acho que todos estão disponíveis aí, o que precisar, a gente está ali para ajudar, para dar uma força também. E quanto a isso, eu achei que o dia ficou bom até quinta-feira, às 14 horas, já que está... Eu acho que que a gente vai ter que fazer isso mesmo. Eu acho que há muitos documentos, né, então, acho que teria que ser isso mesmo. Eu acho que a primeira, eu acho que seria interessante, a gente já tem bastante documentos em mãos, né, algumas coisas que já vêm da outra CEI, mas eu acho que é isso, tem muita gente para ser ouvida mesmo, é muita, e inclusive depois até ver... se possível, até uns funcionários, né, mais da FERBS, né, da FERBS, que também eu acho que seria interessante ser ouvidos, né, pessoas que às vezes a gente pensa um pouco lá, mas eu acho que tem funcionários que vai poder ajudar muito também, né, que eu acho que tem muita gente com vontade de falar alguma coisa. Mas é mais isso, presidente. Obrigado. Pode fazer uso da palavra, vereador Borgo. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, membros desta comissão, os funcionários da casa. Doutora Fernanda, obrigado. É sempre um prazer e uma honra ter a presença da OAB, uma instituição indispensável à administração da justiça. Pelo regimento, todas as reuniões, sessões desta casa são públicas, e quanto mais tivermos a OAB presenciando, acompanhando e ajudando esses trabalhos, acho que mais ganha importância para a sociedade. Parabéns, a OAB sempre é bem-vinda nesta casa. Parabéns ao Augusto, funcionário que nos ajudou bastante na outra CEI. E, presidente, de suma importância, esta CEI que o senhor fez o requerimento, subscrita pelos demais vereadores, aprovada nesta casa, pois tivemos a CEI da pandemia, onde o tema foram as ações e omissões no combate à pandemia, porém é um tema muito mais amplo, e é óbvio que até diante a quantidade de documentos, né, Augusto, que chegaram nesta última CEI nossa, seria impossível que pudéssemos ir a fundo de todos esses assuntos. Então, por isso a importância, foram levantados, o senhor mesmo, logo no começo do ano, já fez alguns questionamentos, alguns documentos, pedidos de informações, e acho que é importante, porque já em 8 meses de legislatura, né, dessa legislatura, já é a terceira CEI que a Câmara está fazendo. Importante também esse apontamento do senhor,
de dar um prazo para não começar. Essa é a minha opinião, não faço parte desta SEI, estou dando a minha opinião como vereador e pela experiência adquirida na última SEI. Porque, diferente da SEI passada, onde até o vereador Meira disse, olha, vários vereadores aqui, quando entraram na Câmara, não sabiam nem o que era a FERSB. E eu confesso, eu não sabia. Tá? Só que na outra SEI, nós tivemos informações preliminares para instruir as oitivas, até o que nós iríamos pedir de documentação. Então, existe, e eu acho que no relatório da SEI, mas quem quiser a gente coloca à disposição, nós fizemos, o doutor Eliseu, que é meu assessor, fez a transcrição de todas as oitivas, e ali poderia até ser juntado. Nesse prazo que o senhor coloca, eu acho importante, para não uma opinião só, tá? Por favor, peço vênia aos membros da comissão, não faço parte, mas, ao contrário da SEI anterior, onde precisava pelo menos de informações iniciais, preliminares ali, para entender o que estava acontecendo, essa aqui já é uma comissão mais específica. E é importante, eu estou no meu primeiro mandato, tenho pouca experiência de Câmara Municipal, em que pesa estar há 26 anos na política e 16 anos na advocacia criminal. E aí eu passo a minha experiência. É importante, no interrogatório, numa oitiva, os membros, no meu caso, o advogado, o juiz, o promotor, ter um conhecimento ali do que vai ser questionado. Não que os vereadores não tenham, não é essa a questão. É que na outra SEI já foram repassadas várias informações. Eu vou dar um exemplo. Traz uma pessoa que acabou de ser ouvida na SEI da pandemia. Se ela voltar aqui agora para ser ouvida, logo no início dessa SEI, a chance dela trazer as mesmas informações prestadas há um mês é muito grande. Então, por isso que seria importante, ao contrário da documentação, a documentação, que nem a vereadora Estela disse, é muito importante que já venha o mais rápido possível, com prazo. Mas para quê? Para que os vereadores tenham essas informações e, juntamente com aquelas informações prestadas na outra SEI, consiga fazer ali tenha, acho que, mais eficiência na inquirição. Diante o que foi prestado de informações aqui, na outra SEI, com mais a junção de documentos, seria importante. E esse prazo que Vossa Excelência se referiu aí de mais algum tempo, não em relação, vereadora Estela, à chegada de documentos, mas justamente para juntar essas oitivas passadas com mais algumas informações e aí sim conseguir extrair o máximo possível. No mais, parabéns a todos os vereadores, obrigado pela imprensa por estar acompanhando aqui, a TVT mais uma vez dando essa cobertura dos trabalhos da Câmara Municipal. Boa sorte, obrigado pela oportunidade de me manifestar e que Deus nos acompanhe. Obrigado, presidente. Presidente, eu quero respeitosamente discordar do encaminhamento do vereador Borgo e quero coadunar com a postura defendida pela vereadora Chiara. Eu acho que não há nenhum prejuízo nós ouvirmos, e fizemos isso na SEI do PDA, o Augusto sempre muito habilidoso na condução do agendamento com as autoridades que são convidadas ou convocadas, de acordo com a ocupação que tem hoje, como, por exemplo, a prerrogativa de cargo de mandato do ex-prefeito Rodrigo, sempre combinando um momento melhor, mais adequado, e os membros da SEI se adequando para garantir que essas oitivas acontecessem no melhor proveito possível de se ditar os próximos passos que a SEI deveria caminhar ou apresentar. Então, assim, eu penso que a Chiara tem razão. A criação da SEI, da FERSB, aliás, a criação da própria Fundação Estatal Regional de Saúde, já nos levará a uma oitiva bastante complexa,
Eu já tive o cuidado, como seguramente outros também já podem ter feito, de baixar toda a legislação pertinente à FERSB, a sua criação, o seu estatuto, seu regimento, funcionalidade, enfim, pela responsabilidade que nos é dada com essa relatoria, eu quero aqui concordar com o encaminhamento da Chiara, porque eu não vejo prejuízo, inclusive, em que ao longo desses 90 dias, os dois primeiros, o Rodrigo e o Fernando, possam voltar a essa casa se for necessário. E tenho certeza absoluta que não se furtarão a isso. E acho que, aí sim eu tenho concordância com a fala do vereador Locadora, tem funcionários que precisam ser ouvidos, tem pessoas dentro do escopo da administração e também da fundação que nós gostaríamos de ouvir, que será necessário que nós possamos ouvir para produzir o nosso melhor entendimento, o mais isento e o mais correto possível desse processo desde 2015 até aqui. Então, eu acho que nós realmente perderíamos tempo se nós pulássemos uma semana que seja, sem ouvir pessoas. Não vejo prejuízo em que elas voltem a ser convocadas. Eu entendo o material produzido durante a CEI da pandemia, até porque é assunto correlato, é saúde. Porém, o foco da CEI da pandemia era outro. Mesmo que os plantões, o trabalho desenvolvido pelos funcionários, seja da FERSB ou do município, culmine no mesmo debate que a saúde pública, eu acho que é muito importante, por mais que materiais produzidos pela CEI anterior sejam relevantes para os trabalhos que nós iniciamos no dia de hoje, é muito importante que nós, enquanto membros da CEI, tenhamos a responsabilidade e o entendimento de que essa é uma CEI autônoma, diversa, e que os funcionários, inclusive aqueles que já se pronunciaram aqui, serão chamados e serão indagados, inquiridos com uma outra vertente, com outro foco, especificamente para a análise dos contratos e da relação da FERSB com o município, independente da pandemia, mas olhando a questão administrativa, a questão contratual, a questão financeira. Então, por mais que a gente respeite o trabalho produzido, que ajuda, traz alguma luz, para os trabalhos que iniciamos hoje, é muito importante que nós tenhamos essa concepção de que nós somos, um novo trabalho que se começa e que essa dinâmica será uma responsabilidade desses 5 membros que hoje estão iniciando os trabalhos. Eu solicitaria, de antemão, que essas oitivas havidas dos funcionários da área da saúde e da FERSB que passaram pela CEI anterior, já que aqui é anunciado já material que já resta digitalizado, que fosse compartilhado com os membros da CEI, de forma que a partir de hoje a gente pode ter neles também uma referência de ações, comentários que foram narrados aqui, questões documentais que foram apreciadas pela outra CEI, mas gostaria de sugerir que já na próxima semana, com a intervenção aí habilidosa do nosso secretário da CEI, nós possamos já ouvir o primeiro secretário-presidente e o prefeito da época em que se criou, e eu estenderia também para os diretores da mesma oportunidade. O início da FERSB, presidente, o prefeito e os diretores estratégicos daquele primeiro momento. Posso dar uma sugestão? Pode. Além destes, eu acho que o Conselho Municipal de Saúde da época também poderia ser ouvido também, porque todos esses convênios, antes de virem para a Câmara, o que a gente pode aí avaliar se de repente algum não veio, eles são aprovados no Conselho Municipal de Saúde. Então, eu acho que é importante o Conselho Municipal de Saúde participar também de todas essas etapas. Então, a cada gestão, a gente ouvir realmente todos que estavam ali na gestão. E eu acho que seria importante acrescentar, vereadora Estela, além do secretário de Saúde, secretário de Finanças e Negócios Jurídicos da época. E o Conselho Municipal de Saúde. Porque aí a gente vai fechando ciclos com... E isso cronológico, acho que seria importante. Não há problema nenhum. A gente esse ato que eu estou propondo de uma semana só é justamente por isso.
É só para a gente poder organizar o cronograma. Todo mundo vai ser ouvido, eu tenho absoluta certeza. Eu apenas sugeri, foi sugerido pelo Burgo, por questão logística mesmo. Não há uma preocupação em não ouvir ou ouvir sem documento, que ele repita. Isso talvez, inevitavelmente, acontecerá. Alguém vai vir aqui e vai fazer as mesmas ponderações, os mesmos apontamentos que já tinham sido feitas há um mês e meio atrás. Mas é somente por isso. A partir daí, se houver a possibilidade de ouvirmos a semana que vem, tendo espaço aqui, não há problema nenhum, não somos contrários, não. Vereador Júnior, tem a palavra, por favor. Bom dia, presidente. Bom dia, relator, os membros da CEIA, a todos que nos acompanham, a imprensa, a OB, todos que presentes. Nesse caso, Bira, só a questão de uma opinião, acho que a vereadora Estela, a vereadora Chiara, eu acho que foi bem feliz na questão da fala. Acho que o que for agora nesse momento postergado, acho que você acaba perdendo um tempo lá na frente. Hoje você chamando essas pessoas que foram colocadas, você pode chamar novamente. Eu acho que os interrogatórios, as falas, enfim, o que for acontecendo, você pode ser colocando junto com a chegada dos documentos. Sim. Eu acho que não tem prejuízo nenhum, porque a gente viu até em outros casos a dificuldade muitas vezes que existe de você conseguir marcar com uma pessoa para vir. Então, quanto mais você demorar para conseguir fazer essa marcação de dias, de horário, depois a gente acaba tendo alguns problemas que eu não posso, eu não consigo, eu já tinha uma viagem marcada. Então, acho que assim, vocês startando hoje uma relação de pessoas que possam ser convidadas e convocadas já com data, se caso tiver algum imprevisto, dá para ser ajustado. Quanto mais deixar para frente, mais dificuldade vai se criando. E a gente sabe que aqui não tem dificuldade de quem não for, que se a pessoa pedir para ser ouvida de novo, ou se chegar algum documento que tem aí alguma divergência de informação, pode ser convocado, pode ser chamado novamente. Exato. Então, acho que assim, acho que seria interessante começar desde já, tendo esses depoimentos, ouvindo, chamando. Eu acho que quanto mais deixar para frente, eu acho que pode acabar prejudicando aí todo esse relatório. Posso só fazer uma colocação? Eu acho que a gente poderia deixar consignado também a não necessidade de as pessoas serem ouvidas presencialmente. Então, por exemplo, o Rodrigo está em Brasília, né? Seria importante a gente ouvir nessa primeira fase. Então, assim, a gente consegue se adequar e poder ouvi-lo. Eu acho que seria importante. Não tenho problema com isso. Hoje, a reunião híbrida é uma realidade. É uma realidade. Então, eu acho que essa exigência de, olha, tem que ser presencial, talvez possa trabalhar um pouquinho. Não vamos fazer objeção a isso. Eu tenho plena concordância com a Chiara. Até porque se nossas sessões legislativas ainda podem acontecer de maneira híbrida, não vejo nenhum suporte legal para se exigir que, num período ainda de pandemia, se exija a presença física. Eu queria só pontuar, em que pese a gente já está apontando para aquela primeira fase da criação e qual o núcleo nós gostaríamos de ouvir na primeira oitiva, queria apenas dizer o relatório que fiz para que fique consignado e, naturalmente, a gente vai podendo estabelecer esse organograma a partir das primeiras oitivas. Aqui também eu apontei documentos que eu particularmente considero que são essenciais que sejam fornecidos e acho que seria importante se estabelecer que o caráter de urgência com que esses materiais precisam ser encaminhados para essa casa. Eu considero essencial e importante ouvir todos os secretários de saúde e presidentes da FERSB de 2015 até hoje, diretores-geral da FERSB de 2015 até aqui, diretor administrativo de 2015 até aqui e secretário de saúde, diretores de convênio da Secretaria de Saúde de 2015 até aqui, os diretores de urgência e emergência da Secretaria de 2015 até aqui e os secretários municipais de finanças e negócios jurídicos de 2015 até aqui. Os chefes e também os diretores de departamento e divisão com responsabilidade ou atribuição sobre convênios e plantões de 2015 até aqui.
Entrando em documentos, informar detalhado todos os plantões pagos por unidade. Depois eu posso deixar o documento com você, viu? Para facilitar, né? Plantões que pagos HD aquele. por unidade, UPAs, PS, PAC Covid, da data do primeiro contrato até julho de 2021, identificando em planilha específica número de plantões, ano a ano e valores pagos por exercício. Saldo em conta da FERSB em 1º de fevereiro de 2015 e ano a ano até fevereiro do ano corrente. Relatório de prestação de contas pela Secretaria de Saúde com valor do saldo de plantões pagos e não realizados de fevereiro de 2015 até o ano corrente. Relatório pela Secretaria de Saúde do número de plantões pagos e não realizados e os respectivos valores de março a julho de 2021. Relação de médicos, servidores que prestaram serviços para a FERSB do início da vigência do primeiro contrato para todos os convênios, detalhando-se por convênio e unidade de saúde, com o número de plantões realizados, como a PJ, a saúde municipal e os valores pagos para cada um dos profissionais em questão. Informação: quais os médicos e servidores que tiveram plantões pagos e não realizados, aqui eu me refiro nominalmente, com total de plantões e valores mês a mês, da data do primeiro convênio entre a Secretaria de Saúde e a FERSB para cada unidade até julho de 2021. Relatório do Recursos Humanos da Secretaria de Saúde, do banco de horas negativo, desde a sua criação até julho de 2021, mês a mês, com identificação de horas e plantões não cumpridos na pasta municipal. Informar em julho de 2021 as ocorrências do banco de horas remanescentes em aberto, se houver, relativo ao item anterior também, identificando o profissional, médico ou servidor e número de horas que se encontram pendentes. Nós vamos pegar essa sua folha aí. Vai. Nomes dos gestores que acompanharam o processo da FERSB nos últimos anos, desde a criação. Processos referentes às prestações de contas com os devidos números, dos repasses do convênio com a FERSB, balancetes financeiros, notas fiscais das pessoas jurídicas prestadoras de serviços, escalas de plantões da área médica e demais cargos dos últimos 5 anos em arquivo digital. Processos referentes às contratações emergenciais no curso dos últimos anos, com o devido parecer jurídico da Prefeitura Municipal. Cópia das atas do Conselho Municipal de Saúde, que aprovou a prestação de contas do repasse financeiro do convênio com a FERSB dos últimos 5 anos. Portanto, desde a criação. Relação do nome dos servidores responsáveis pela conferência das prestações de contas da FERSB no âmbito da Secretaria de Economia e Finanças do município. E qual é a relação de cargos e salários existentes na estrutura da FERSB do início até aqui. Com base em tudo isso, presidente e demais membros, eu acho que dou uma dimensão do pouco que eu sou muito disciplinada, até porque sou muito cobrada. Acho que a responsabilidade dessa ceia é muito grande. Nós estamos falando de saúde pública num processo da maior gravidade do ponto de vista de estarmos numa das maiores crises sanitárias das últimas décadas, ora superando, ora já as vias de se deparar com um novo repique da pandemia, com uma cepa nova já rondando a nossa região. Então, o cuidado e a responsabilidade que essa casa deve ter na lida com uma fundação que ninguém nega o papel essencial que cumpriu e até certo ponto ainda cumpre, para nós chegarmos às conclusões que daqui a 60, 90 dias nós estaremos aprovando em nome do Legislativo, portanto, em nome da cidade. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, de forma que eu também já solicito que todas as reuniões da SEI, oitivas, qualquer diligência desta SEI, conte com a presença do nosso
assessor jurídico e financeiro da casa, e também solicito que seja que a assessoria nossa aqui da Comissão Especial de Inquérito, através de Vossa Excelência, indague da presidência da Casa e da assessoria jurídica a possibilidade de que um perito contábil possa ser contratado para acompanhar os trabalhos da CEI e os estudos e, consequentemente, a finalização do relatório por essa relatoria. Podemos fazer esse encaminhamento, né, de um ofício, né, Augusto? Se bem que eu acho que, bom, a senhora diz jurídico, financeiro, como seria? Não, é que vocês estavam dialogando enquanto eu estava fazendo o encaminhamento final. Não, imagina, o Augusto tem esse papel mesmo, fez comigo também durante todos os trabalhos do PDA, e ele tem esse papel essencial, até pela experiência que já tem nessa casa. Eu fiz uma solicitação de que a consultoria financeira e jurídica da casa possa ser convocada a acompanhar todas as reuniões, oitivas e diligências desta CEI. Além disso, eu estou requerendo que Vossa Excelência encaminhe à presidência o pedido dessa relatora de que um perito contábil, e quando a gente diz perito, a gente está dizendo que nós não vamos contratar o contador da rua de cima ou da rua de baixo, sim, até por conta de uma série de questões que envolvem os interesses que perpassam por uma análise do porte desse que está em nossas mãos de analisar, mas com a isenção de que os peritos juramentados que prestam serviços ao próprio Poder Judiciário, então há uma lista vasta de profissionais dessa área que prestam serviços como perito em processos judiciais, enfim, que a casa possa contratar um profissional contábil para acompanhar a análise de toda essa vasta gama de material físico e digital que chegará a essa casa, como uma forma de que o nosso relatório, além da preocupação administrativa e política, também tenha um viés técnico, porque nós vamos estar trabalhando com muito material financeiro, né, desses últimos 5 anos. É um bom encaminhamento, só sugiro que ele seja, né, referendado por todos os vereadores, por todos da comissão. Essa é uma preocupação nossa, justamente para dar... Não, sim, quando eu digo perito, eu já estou querendo... me referir a alguém que já presta com esse, né, compromisso público da isenção, mas a análise e a contratação fica por conta da obediência, inclusive, a alguns preceitos jurídicos que provavelmente nortearão uma contratação temporária dessa vertente por parte do Legislativo. Não tenho sugestão alguma, acho que há excelentes quadros aqui, fora daqui. Né? Também não. Seria, inclusive, muito tranquilo que fosse um quadro fora dos limites da cidade. Ficaria muito confortável com isso, né? Não vai aqui nenhum juízo de valor aos profissionais locais, muito pelo contrário, mas eu acho que é extremamente essencial diante do material que vai chegar para a gente nos próximos dias. Posso dar uma sugestão? Eu acho que... parabéns, Estela, tá? Excelente aí a sua lista. Eu acho que a questão do perito contábil é muito interessante que nós tenhamos, né? Se formos analisar também a contabilidade da própria fundação, eu acho que é essencial, é uma contabilidade diferente, né? Uma contabilidade de fundação. E eu gostaria de sugerir que nós convidássemos também, como sempre convidamos a OAB, alguém do sindicato dos contabilistas para acompanhar, né? E talvez ali mesmo a gente tenha um perito contábil, né? Alguém realmente especializado em perícia contábil para estar fazendo esse acompanhamento à medida que os documentos forem chegando, né? Acho que são muitos documentos. Eu acho que a gente poderia aproveitar a lista da Estela, né? Que já tem ali todas, e só acrescentar os conselhos municipais de saúde para serem ouvidos, que não estão na lista, né? Os secretários já estão. E quando fala dos diretores de saúde de urgência, achei excelente mesmo, achei importante. E quando fala da escala, eu só senti fato, porque tá UPA e UBS, né? Mas, há um tempo atrás, eu acho que estava dividido pronto-socorro essencial e pronto-atendimento infantil.
E como a grande necessidade da criação da FERB estava muito ligada à pediatria, né, eu acho que os médicos prestaram atendimento no pronto atendimento infantil. Eu acho que teve uma época que trabalhava em conjunto o pessoal da equipe da Secretaria da Saúde e o pessoal da FERB, se eu não me engano. Só para acrescentar isso e acho que só. Acho que a gente já deve. Muito bom. Muito acho bom, que a gente parabéns. já deve ter chegado pelo menos a um consenso aqui que quem poderia ser ouvido, né? Acho que o Augusto já está anotando ali, mas a princípio seriam os prefeitos Rodrigo, Gazeta, Suelen, secretários de saúde na ordem, né? Fernando, Fogolin, Sérgio e Orlando, os diretores, né, da FERSB, os funcionários. Nós precisamos ver especificamente quais funcionários deverão ser convocados, convidados. Nós sabemos que o calendário da nossa ceia, encerramento é dia 15/10, né, uma sexta-feira, deve ser prorrogado por mais 30 dias, e aí nós fazemos então a leitura, se Deus assim nos permitir. Acredito que, por enquanto, seriam essas as primeiras deliberações, e a gente vai começar a fazer os convites, né? Queria também quebrar um pouco o protocolo aqui, se for de acordo com vocês. Queria ouvir a doutora Fernanda, se ela tiver algum apontamento. Agradecer à OAB por ceder um profissional de tamanho gabarito, né, para a gente, é muito importante. E aí eu queria saber se a senhora gostaria de fazer algum apontamento, a senhora fique à vontade. Obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, vereador. Em nome da Ordem dos Advogados, da nossa subseção, mais uma vez, a OAB Bauru agradece o convite e a confiança de poder estar acompanhando os trabalhos de Vossas Excelências. Doutora Márcia Negrisoli me incumbiu dessa missão, que não vai ser fácil, né? Pelo ouvir da pauta, que provavelmente será apertada. Dentro do possível, estarei à disposição de Vossas Excelências. Vejo que está sendo conduzido de uma forma bastante harmoniosa, democrática. Como cidadã, também fico muito feliz de estar participando deste momento. Me parece algo bastante relevante e importante. Parabenizo a vereadora Estela pela relação apresentada, já bem pontual, já bem decidida e definida. Acrescento uma observação que, tratando-se a FERB de uma fundação, de acordo com o volume financeiro do movimento, as contas são auditadas também por auditoria externa e contratada com parecer independente. São auditores específicos cadastrados no Conselho de Valores Mobiliários. Então, precisaria se analisar se esse perito indicado vai ter alçada para avaliar esses números em razão do volume financeiro. Fica só a título de colaboração a Vossas Excelências para observar, para que não haja incremento financeiro e, eventualmente, ele alcance números que depois o parecer dele fique limitado. Existe uma limitação legal, por isso conveniente a indicação da senhora vereadora Chiara para a presença de um colaborador também do sindicato, porque terá maior parâmetros de números para colaborar com a CEI. Eu estou à disposição e agradeço em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, da nossa subseção, essa oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos, né? O agradecimento é nosso. Bom, então, acho que poderíamos também... Pode falar, vereadora. É que eu esqueci. Eu também tenho isso aí. Eu esqueci uma coisa. Eu acho que seria importante... É que esse é nosso aqui, né? Acho que a tarefa de casa... Nós temos aqui na casa todas as leis aprovadas de repasse, de convênio, né? Então, acho que seria importante a gente levantar aqui no nosso sistema as aprovações dos repasses, né, em lei, e fazer a juntada no processo. Tá certo. Tá bom? Fique registrado, Obrigada. então, que a gente peça essas leis, né, e juntar ao processo. Também vou reforçar que os relatórios e os contratos da FERSB estão aqui. Vou já encaminhar ao Augusto para, se houver necessidade de multiplicação, e vai haver, esteja à vontade. Mais algum encaminhamento dos senhores e das senhoras?
Então tá bom. Agora é mãos à obra. Agora é mãos à obra. A gente vai procurar conduzir de forma harmoniosa, transparente, vocês podem esperar isso de mim, né? E se já houver a possibilidade, a gente ouvirá sim semana que vem. Aí nós vamos, à medida que a assessoria vai nos passando, a gente vai comunicando a vocês. Ok? Então, agora, 11 horas e 31 minutos, nada mais havendo a ser tratado, nós damos por encerrado, então, essa primeira reunião da SEI. Boa tarde a todos, muito obrigado, Deus abençoe.